Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da segunda semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: observe as situações representadas a seguir, nas quais os eletrodos estão mergulhados em soluções aquosas indicadas por A, B e C. As soluções aquosas 0,10 molar de ABC são respectivamente, e aqui eu tenho algumas opções. Percebam, pessoal, o seguinte, que com a solução A, eu tenho que a lâmpada apresenta um brilho intenso. Com a solução B, a lâmpada apresenta pouco brilho e com a solução C, a lâmpada fica apagada. Pessoal, para a lâmpada apresentar um brilho intenso, eu preciso que essa solução A seja de um eletrólito forte, tá bom? Então, por exemplo, eu preciso ter um ácido forte ou uma base forte, por exemplo, tá? Então, aqui na letra A, eu tenho um CO2. O CO2, pessoal, é um composto que pode reagir com água, tá? Para produzir o ácido carbônico, tá? O H2CO3. E esse ácido, pessoal, ele é um ácido fraco, tá? Então, isso significa que existem poucos íons em solução. Então, essa lâmpada não vai apresentar brilho intenso com uma solução de CO2, tá certo? Então, a gente de cara, a gente já descarta a letra A, ok? Na letra B, nós temos o HNO3, o ácido nítrico. O ácido nítrico é um ácido forte. Então, nesse caso, pode ser sim um ácido nítrico, porque vão apresentar muitos íons em solução e a lâmpada, obviamente, vai ter um brilho intenso. O mesmo acontece na letra C. Quando a gente fala do hidróxido de potássio, a gente está falando de uma base forte, que está praticamente toda dissociada em água. Tá? O mesmo acontece também para o HCl, que é um ácido forte. Ele está praticamente todo ionizado em água. Ok? Aqui na segunda situação, nós temos uma lâmpada com pouco brilho. Nessa situação, a gente tem um eletrólito fraco. Tá? Ele tem que ser um eletrólito, ele tem que produzir íons em solução, mas não pode estar totalmente ionizado ou totalmente dissociado. Tá? Eu preciso ter parcialmente, eu preciso que esse composto esteja parcialmente ionizado ou dissociado. Tá bom? Na letra B, nós temos aqui o NaCl. O NaCl é um sal que está totalmente dissociado em água. Tá? Então, ele é um eletrólito forte, tá? Não é um eletrólito fraco. Na letra C, nós temos o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Ele é um ácido forte, tá? Ele não é um eletrólito fraco, ele é um eletrólito forte, tá bom? Na letra D, nós temos a glicose. A glicose, por outro lado, não é eletrólito, tá? Uma solução de glicose não tem íons em solução. Então, nesse caso aqui, não corresponderia a uma lâmpada com pouco brilho, e sim a uma lâmpada apagada. E a letra E é a única, então, que nos resta, H3COH. Isso aqui, pessoal, a gente está falando do ácido acético, o ácido presente no vinagre. Tá? Ele é um ácido fraco e, portanto, ele apresenta, então, poucos íons em solução. Apresenta íons, mas são poucos em solução. Então, a alternativa que a gente está procurando é justamente a letra E. Ok? No terceiro caso de uma lâmpada apagada, corresponde justamente ao álcool. O álcool não é um eletrólito. Então, se eu coloco água, misturo água com álcool, então eu não vou ter a formação de íons em solução e, portanto, não vai conduzir corrente elétrica para acender a lâmpada. Tudo bem? Na questão de número 2, nós temos forneça as fórmulas ou a nomenclatura dos ácidos e bases. Hidróxido de potássio. Pessoal, hidróxido de potássio é simplesmente K ou H, tá bom? O K+ é o cátion, o OH- é o ânion, tá? A gente sempre escreve primeiro o cátion e depois o ânion. No caso da nomenclatura, tá, de compostos iônicos, a gente fala primeiro o ânion e depois o cátion. Por isso que é hidróxido de potássio, tá bom? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, simplesmente H2SO4, ok? Na letra C, nós temos uma fórmula, que é o HCl. Então, aqui eu tenho o ácido clorídrico, tá? Então, eu vou simplesmente colocar isso. E na letra D, nós temos o NaOH. Percebam a semelhança aqui com o KOH. O KOH é o hidróxido de potássio. Então, o NaOH vai ser o hidróxido de sódio. A questão de número 3 diz: observe o rótulo da água mineral, consulte os textos da primeira e da segunda semana para responder as questões propostas.
Na letra A diz, identifique pelo menos 2 íons presentes no rótulo da água e informe as suas funções no organismo humano. Aqui apresenta o bicarbonato, o cloreto, o sódio e o cálcio. Pessoal, eu peguei no próprio PET essas informações, tá? Então, no próprio PET diz o seguinte, que o Na+, ele tem a função de manutenção do equilíbrio osmótico e presença na condução do impulso nervoso para a contração cardíaca e muscular. Um outro íon que eu peguei aqui foi o cálcio. Ele é essencial à formação dos dentes e dos ossos. Auxilia no processo de coagulação sanguínea, tá? Essa informação está no próprio PET. E a letra B diz o seguinte, ó, a 22 graus Celsius, a água mineral pode ser classificada como uma solução que apresenta caráter ácido, básico ou neutro. E aqui diz, pessoal, que o pH a 22 graus Celsius é 6,45. Pessoal, de um modo geral, quando a gente fala de acidez de uma solução, a gente olha para o pH. O pH neutro na temperatura de 25 graus Celsius é o pH 7. Abaixo de 7 a gente considera a solução como sendo ácida, acima de 7 essa solução é considerada como sendo básica, tá? Como aqui a gente tem um valor, né, de temperatura muito próximo de 25 graus Celsius, né, a gente pode usar essa escala mais ou menos bem, tá? Então, como 6,45 está abaixo de 7, então a gente pode dizer então que essa solução tem um caráter ácido, levemente ácido porque é apenas um pouquinho abaixo de 7. Na questão de número 4, nós temos o seguinte, as figuras a seguir representam, de maneira simplificada, as soluções aquosas de 3 ácidos, HA, HB e HC, de mesmas concentrações. As moléculas de água não estão representadas. Considerando essas representações, foram feitas as seguintes afirmações sobre os ácidos. 1. HB é um ácido mais forte do que HA e HC. Pessoal, um ácido forte ele está praticamente todo ionizado em água. No caso do HB, de fato, a gente só observa íons aqui. Ó. Não existe nenhuma molécula de ácido sem ionizar. Então, de fato, o HB vai ser um ácido muito forte, tá? Diferentemente dos ácidos HA e HC. Percebam que no caso do HA, eu tenho aqui moléculas ó, que não ionizaram. Tá? Eu tenho aqui moléculas que não ionizaram. Então, nesse caso, esse ácido ele é mais fraco do que o HB. No caso do HC, ele é ainda mais fraco. Ó. Apresentam mais moléculas que não estão ionizadas. Tá? Existem poucos íons em solução. Então, significa que o HB é de fato um ácido mais forte do que HA e HC. O item 2 diz, uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração de HC. Pessoal, HA é um ácido mais forte do que HC. Nessa representação aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 íons, né, para o ácido HA nessa representação. E para o ácido HC eu tenho 1, 2, 3, 4. Apenas 4 íons. Então, nesse caso, se essa solução do ácido HA apresenta maior número de íons, significa que vai apresentar maior condutibilidade elétrica. Tá? Maior quantidade de íons implica maior condução de eletricidade. Tá? Então, essa alternativa também é verdadeira. O item 3 diz, uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma concentração de HB. Pessoal, o HB de todos os 3 ácidos ele é o mais forte. Então, isso significa que o HB está mais ionizado do que os outros. Né? E, de fato, nessa representação aqui, ele está totalmente ionizado. Então, ele apresenta uma maior concentração tá, de H+, tá certo? Ele apresenta uma maior concentração de íons H+. Então, significa que o pH dessa solução de HB tem que ser menor do que de HC. De um modo geral, pessoal, quanto menor o pH, mais ácida vai ser aquela solução, tá bom? Então, a solução de HB vai ser mais ácida do que a de HC, ok? Então, o pH da solução de HC tem que ser maior, menos ácido do que a HB. Então, a alternativa aqui também é verdadeira, tá? Então, ó, 1, 2 e 3 estão corretos. Então, a alternativa aqui, letra E. Na questão 5, nós temos, defina um ácido e uma base a partir da teoria de Arrhenius. Bom, de acordo com Arrhenius, pessoal, o ácido vai ser uma substância que vai liberar H+ em solução aquosa. E uma base vai ser uma substância que vai liberar íons OH-
em solução aquosa. Então, podemos colocar da seguinte maneira, ó. Ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátion somente H+. Então, por exemplo, aqui, ó, HA libera H+, e o restante da molécula menos. E as bases ou os hidróxidos vão ser substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion os íons OH-. Ó. BOH, né, vai liberar o OH- e o restante B+.